O que aconteceu na Venezuela nesse último fim de semana abalou o mundo. Foi uma crise que pegou todo mundo de surpresa. Então, vamos mergulhar fundo para entender cada detalhe. Para a gente ter uma noção real da gravidade da coisa, nada melhor do que começar com as palavras do próprio ministro da Defesa da Venezuela. A frase é curta, mas é pesadíssima. Ela já dá o tom do que foi essa ação militar e o rastro que ela deixou. E foi tudo muito rápido. Para a gente entender como é que as coisas chegaram nesse ponto, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para o sábado, dia 3 de janeiro. Imagina a cena. De madrugada, explosões em Caracas. Horas depois, a notícia. O presidente Nicolás Maduro e a primeira-dama, Cília Flores, foram capturados por forças de elite americanas. E à noite, eles já estavam em solo americano, em Nova York. Foi uma operação relâmpago, coordenada, que simplesmente mudou tudo. Um evento que, sem exagero, redefiniu as regras do jogo político. Ok, mas qual foi a justificativa para uma ação tão drástica? Bom, aí a história se divide. Oficialmente, os Estados Unidos acusam Maduro de narcoterrorismo, dizendo que ele lidera um cartel. Mas, do outro lado, muitos críticos internacionais veem a coisa de um jeito bem diferente. Para eles, é pura geopolítica. Uma jogada para controlar o petróleo da Venezuela e frear a influência da China e da Rússia na região. E olha, essa operação não foi algo que surgiu do nada, da noite para o dia. A gente precisa lembrar que o governo Trump já tinha oferecido uma recompensa, e não era pouca coisa, 50 milhões de dólares. Basicamente, um preço pela cabeça do Maduro, por qualquer informação que levasse à captura dele. Mas, para além de toda essa discussão de geopolítica e de dinheiro, existe o custo humano. E ele foi imediato. E foi trágico. Vamos dar uma olhada nos números porque eles são bem pesados. Olha esse número, 80. Segundo o The New York Times, 80 pessoas morreram durante a operação. E o que é mais triste é que esse número pode não ser o final, ele ainda pode aumentar. E aí a gente volta para aquela fala do ministro da Defesa. Ele fez questão de deixar claro que entre as vítimas não estavam só soldados. Tinha gente inocente no meio, cidadãos comuns que foram pegos no fogo cruzado. Isso dá uma dimensão muito mais trágica para tudo o que aconteceu. Certo, Maduro foi capturado. Está fora de cena. A pergunta de $1 milhão era: e agora? Quem é que assume o poder na Venezuela? E, talvez mais importante ainda, sob que condições? E a solução, pelo visto, para evitar um vácuo de poder total, foi um arranjo que parece ter o apoio dos Estados Unidos. A então vice-presidente Delcy Rodrigues assumiu como presidente interina e ela tem o reconhecimento das Forças Armadas venezuelanas, o que é crucial nesse momento. Só que esse apoio não veio de graça. Veio com uma ameaça, e uma ameaça bem direta do presidente americano. Basicamente, a mensagem foi: se você não andar na linha, o seu destino pode ser pior que o do Maduro. Não dá para ser mais claro que isso, né? E claro, um evento dessa magnitude não ia ficar restrito à Venezuela. Foi como uma pedra jogada num lago, as ondas de choque se espalharam por todo o continente. Todos os países vizinhos, a América Latina inteira, começou a olhar para a situação com muita, mas muita apreensão. Aqui no Brasil, por exemplo, a preocupação bateu forte. O governo brasileiro começou a temer que esse método Trump, digamos assim, se torne a nova regra do jogo na política externa da região. É um precedente perigoso que faz muita gente lembrar de outros momentos bem complicados da história da América Latina. E não é um medo abstrato, não. As preocupações são bem específicas. O temor é que esse tipo de intervenção militar se espalhe, que vire uma forma de chantagem para conseguir recursos naturais, que outros governos que não estão alinhados com os Estados Unidos possam sofrer ameaças. Já tem gente até especulando quem poderia ser o próximo da lista, como o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. E essa reação não vem só dos governos, dos executivos. Parlamentares de vários países das Américas já estão se organizando. A ideia é levar uma condenação formal ao Conselho de Segurança da ONU, classificando o ataque como uma violação grave do direito internacional. E tudo isso nos traz a uma pergunta que fica no ar, uma pergunta fundamental. Será que essa doutrina Trump vai virar o novo normal aqui nas Américas? O que a gente viu foi um caso isolado, uma exceção, ou foi o primeiro capítulo de uma nova era na política externa do continente? A resposta para isso, com certeza, vai definir o futuro da América Latina por muitos e muitos anos.